tá bom? Vou projetar aqui a tela com vocês aqui, compartilhar. Então, essa aqui é a continuação do nosso inventário de risco, continuação lá do anexo 5, né? Este aqui, diferente daquele lá que já vai pronto, né, do anexo 5, esse aqui, cada obra vai fazer o seu, tá? Para suas atividades aí que forem desenvolvidas, tá bom? Vou dar uma explicaçãozinha breve aqui neste formulário, depois vou apresentar alguns outros formulários para vocês. Vamos lá. Então, obra, eu vou preencher o nome da obra, né, a data de elaboração, revisão, o número, né, para controle, número 1, 2, 3, 4, tal. Atividade a ser desenvolvida, né, instalação de atividade de carpintaria, execução de andaime, montagem de andaime e cimbramento, né, o local onde isso vai ser desenvolvido, né, e aqui a gente divide aqui, né, vamos chamar isso aqui de como se fosse uma APR nossa, uma análise de risco, né. Então a gente estabelece aqui, como que eu dividi? Dividi aqui, ó, riscos presentes em todas as etapas de trabalho e medidas de controle a serem adotadas. Então, por exemplo, eu tenho a minha atividade, eu vou elencar lá 10 etapas daquele trabalho, por exemplo, né? E lá eu tenho, por exemplo, sei lá, radiação não ionizante. Ela é um risco presente em todas as etapas. Então, eu vou apontar este risco uma única vez aqui, né? Risco, fonte geradora, impacto, tudo mais, para não ter que ficar repetindo ele aqui em todas as etapas que eu for constando aqui embaixo, tá? Depois eu vou mostrar um preenchido para vocês, talvez fique um pouquinho mais visual, tá bom? Então, este aqui é o formulário que está disponível no Mobus, tá desse jeitinho aqui para vocês, tá bom? Aí eu quero compartilhar com vocês um outro formulário que eu deixei assim pré-pronto, vamos chamar assim, tá? Eu acredito que facilite a vida, pelo menos para mim eu acho que ele é um pouquinho mais fácil. É esse daqui, tá? Ele é exatamente igual àquele lá. O que que eu fiz aqui nesse, né? Vamos preencher o cabeçalho da mesma forma. Eu deixei pronto aqui os riscos, tá? Que nós temos aí identificados na obra. Ah, Guilherme, mas eu tenho um risco aqui diferente desse que está aí. Ok, apague esse daqui e coloque o risco aqui na frente, não tem problema nenhum, né? Ou se quiser usar aquele outro que está todo em branco, não há problema nenhum. Mas eu vou usar esse daqui para a gente exemplificar um pouquinho, tá? Como que eu vou fazer? Então eu vou pegar aqui, né? Riscos e medidas de controle comum em todas as etapas. Eu vou vir aqui e vou marcando X, né? Nessa coluna aqui, ó, em tudo que eu tenho presente em todas as etapas, tá? Estou marcando aqui de forma aleatória, tá? Só para a gente identificar. Beleza. Marquei todos aqui. Aí eu vou lá passar aqui riscos específicos de cada etapa do trabalho. Então, por exemplo, eu vou ter lá uma etapa de uso de serra circular manual, né? Então, eu tenho riscos pertinentes àquela serra, ruído, vibração de mão. Eu posso ter riscos aqui, por exemplo, que são comuns em todas as etapas, mas posso apontar eles aqui de novo, porque talvez a medida de controle aqui seja diferenciada, né? Então não tem problema eu repetir, né? Então eu vou apontando aqui tudo que eu ver aí que é necessário, né? Vou apontando aqui, disso, né? Escrevo aqui, né? Então, uso de serra circular manual. Por aí eu vou, né? E aí vou estabelecendo aqui, tem campo aqui para 10 etapas, tá? Fui separando aqui por cores para facilitar a nossa visualização, mas voltando aqui na serra. Então, eu vou estabelecer aqui tudo que eu identifico de risco nesse uso de serra circular manual, né? Ok, fiz isso, vou para a minha próxima etapa, né? Então, sei lá, uso de ferramenta manual, martelo, por exemplo, né? Eu vou estabelecer aqui os riscos que eu tenho aqui no uso de martelo. Mesma forma, né? Vou marcando o xizinho aqui, tá bom? Para a gente ir completando dessa forma. Feito isso, né? Estabelecido aqui todas as etapas, né? E apontado com um X aqui, né? Os riscos pertinentes. Eu venho aqui em cima, tem esse quadradinho aqui, ó, atualizar. Quando eu clicar aqui, ele vai filtrar para mim e vai deixar só aquilo que eu marquei com X, tá? Então ele vai dar uma compactada nesse arquivo para mim, tá vendo? E aí dentro disso daqui eu vou estabelecer o quê? Fonte geradora, né? Estabelecer lá o impacto com base naquela tabela que eu já falei, né, no vídeo anterior, que está lá no documento base. Estabelecer a probabilidade. Como que eu faço isso? Vou apontando X para impacto,
probabilidade. Ele já vai me dar automático aqui a significância, tá? Cuidado para vocês não deletarem fórmulas, tá? Deletou, não vai funcionar, tá bom? Então, vou lá e vou estabelecendo aqui o meu impacto e a minha probabilidade para tudo que eu fui identificando aqui, tá bom? Uma observação, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar. Sempre que nós tivermos um impacto muito alto, por exemplo, uma probabilidade como alta, né? Ele vai me dar uma significância muito alta, eu não posso executar o serviço. Então, eu não posso ter este cenário, tá? Eu tenho que fazer alguma coisa para eu conseguir baixar ou esse impacto na saúde, né? Ou essa probabilidade, tá bom? Então, eu tenho que baixar isso aqui pelo menos para alto. Muito alto eu não posso admitir nada muito alto, tá ok? Então, deixa eu tirar aqui, colocar aqui, por exemplo. Tá? Então, estabeleci aqui toda a significância do meu risco. O que eu vou colocar aqui? Medida de controle que a gente tem que adotar, tá? Se a gente pegar a NR1, ela vai estabelecer como hierarquia de controle de risco lá para a gente o seguinte. Primeiro, eliminar fator de risco. Segundo, minimizar ou controlar com medida de proteção coletiva, medida de engenharia, né? Minimizar ou controlar com medida administrativa e organização do trabalho. E, por último, adoção de EPI, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou escrever, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, falando de ruído, né? Manter distância da fonte geradora de... Tá? Realizar checklist e manutenção preventiva do equipamento, né? E por aí vou estabelecendo aqui, né? Tudo que eu faço ou que eu tenho que fazer, sempre respeitando essa hierarquia, tá? Lembrando, né? Por exemplo, o que é eliminar o fator de risco? Vamos pegar aí, fácil de visualização, atividade elétrica. Trabalhar com energia zero, né? Trabalho em altura, sempre que possível, trabalhar no chão, executar atividade no chão, né? Medida de engenharia, né? Proteção coletiva, guarda-corpo, né? Extintor, por aí vai, né? Tudo que a gente adota de engenharia, linha de vida, né? Lembre-se sempre de uma coisa com relação a guarda-corpo e linha de vida. O guarda-corpo, ele sempre se sobressai à linha de vida, tá? Por quê? A linha de vida a gente depende do fator humano para uso. O guarda-corpo não, ele tá lá e tá instalado, tá? Então sempre deem prioridade na atividade de vocês para o guarda-corpo, tá? Medidas administrativas, treinamentos, orientações, por exemplo, manter distância da fonte geradora de ruído, né? Isso é uma medida administrativa, né? Manutenção preventiva do equipamento, isso é uma medida administrativa. Se eu tivesse aqui, por exemplo, clausurar a máquina, né? Eu colocaria isso primeiro. Então, coloquem nesta sequência, tá? Para ficar mais fácil a visualização disso. E por último, né, aí sim eu vou colocar, né, obrigatório o uso de EPI, protetor auricular tipo concha ou tipo plug. Estabeleço aqui qual EPI que eu vou utilizar, tá bom? Então, a gente vai fazer isso para todos os riscos aí que a gente for identificando, tá? Vou abrir um outro aqui para vocês, tá? Pré-montado aqui, tá? Só para ficar mais fácil a visualização, né? Por exemplo, eu fiz esse daqui, né? Atividade de carpintaria, né? Então, riscos comuns em todas as etapas. Por exemplo, eu coloquei aqui atropelamento. Por quê? Eu tenho movimentação de máquina e equipamento dentro do canteiro de obra, né? Queda de pessoa de mesmo nível, né? Eu tenho desníveis na obra, né? Picada de animal peçonhento, descarga atmosférica, incidência de raio, poeira no ambiente, radiação não ionizante, geração de ruído. Então, isso aqui é comum em todas as etapas que eu listei aqui embaixo, tá? Então, eu já listei aqui uma vez para não ficar repetindo, para não ficar um documento muito extenso, tá? E aí já estabeleço aqui fonte geradora, né? Encontro aqui a significância. E aí aqui fui colocando as medidas de controle a serem adotadas aí para a gente, tá? Falando ainda de carpintaria, né, que nem eu peguei aqui, ó, transporte, carregamento e descarregamento de material, incluindo madeira, forma e cimbramento. Aí os riscos específicos dessa atividade, né, então, transporte individual de carga, batida por, batida contra, esmagamento e prensagem, queda de material, tá?
Tem outro aqui, né? Uso de ferramentas manuais, serrote, martelo. Então, tá aqui os riscos, tá? Não completei aqui, não terminei, mas dá para a gente ter uma ideia, tá bom? Pessoal, se atentem ao seguinte. Saibam diferenciar risco de impacto à saúde, tá? Na saúde. Por exemplo, Guilherme, não tem risco de torção aí? Não tem risco de torção. Eu tenho aqui o quê? Impacto na saúde, que é torção, por exemplo, né? Eu vou ter lá, por exemplo, aqui, queda de pessoa de mesmo nível. Vou ter luxação, fraturas múltiplas, pode ter aqui torção, né? Aí sim, isso é um... Então, o impacto na saúde é uma coisa e o risco é outra, tá bom? Então, saibam sempre diferenciar isso, tá? Tá bom, feito isso daqui, né? Fizemos para a atividade, aí, elaboramos, aí, vamos chamar assim, entre aspas, a PR da atividade. Eu preciso divulgar isso pro funcionário, né? Como que eu vou fazer isso, né? Lá no Mobus, deixa eu abrir aqui para vocês, compartilhar a tela aqui com vocês. Eu criei um treinamento lá para vocês, PGR, anexo 6, avaliação e controle de riscos ocupacionais, tá? Então tá aqui, divulgação da atividade, etapas, fonte geradora, impacto, tá? Já tá todo descritivo aqui. O que vocês têm que fazer? Pega o Mobus, né? Lá embaixo tem observações. Aí no observações, vocês colocam referente ao PGR número tal, né? Atividade, montagem de andaime, revisão 0, revisão 1, revisão 2. Então coloquem a revisão para a gente saber qual foi o treinamento que foi passado para aqueles funcionários, tá bom? Então vocês vão lá e treinam o pessoal em cima daquilo ali e geram uma lista de treinamento para evidenciar ali para o funcionário, tá bom? Então, é isso, pessoal. Isso daqui, este anexo 6, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Este anexo 6, então, vai caber a obra, a elaboração dele, tá bom? Lembrem-se sempre de respeitar a hierarquia de controle de risco, tá? E validem isso na frente de trabalho de vocês. Tenham isso com vocês, para vocês poderem consultar e ver se o que foi estabelecido ali está sendo cumprido, tá bom? Só voltar um pouquinho aqui na planilha, eu falei então aqui tudo isso daqui, embaixo aqui no final, passar batido, tem aqui, ó, responsáveis pela elaboração da APR e implantação dos mecanismos de controle antes do início da atividade, né? Então, tem que ser feito antes, né? Por exemplo, eu vou fazer um guarda-corpo, eu tenho que fazer antes da atividade, né? Não depois do risco já presente, tá bom? Então, responsável pela elaboração, segurança do trabalho da obra, engenheiro de produção, mestre de obra. Se for uma atividade de um terceiro, né? Esse terceiro participou aqui, né? E o gerente da obra assina como responsável pela aprovação e implantação, tá bom? Então, esse pessoal, nome aqui, né? E assinatura na frente, tá bom, pessoal? Anexo 6, é isso. Obrigado, pessoal.